Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Quero compartilhar aqui com vocês uma palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 12. Está escrito assim: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Queridos irmãos, esse texto está relacionado com a saída do povo de Israel do Egito, quando Deus mandou as 10 pragas sobre o Egito, sobre o faraó, para que faraó pudesse libertar o povo de Deus. E quando a última praga caiu sobre o Egito, a praga dos primogênitos, Faraó resolveu decidir libertar o povo que vivia ali já 400 anos escravizados. Mas no meio do caminho, Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó saiu na perseguição do povo de Deus. E quando o povo de Deus, o povo de Israel, estava de frente ao Mar Vermelho, eles avistaram de longe os exércitos do Egito que vinham ao seu encalço para os matarem. E nesta hora o povo começa a exclamar contra Moisés: Moisés, nós te falamos, deixa-nos no Egito para que sirvamos os egípcios. Era melhor ser escravo, melhor morrer lá no Egito do que vir morrer nesse deserto. Queridos irmãos, nós podemos observar aqui a mentalidade do escravo, né? A mentalidade da escravidão, que ao longo do tempo vai se instalando na mente do ser humano, até mesmo na mente de muitos cristãos. O povo ficou ali 400 anos no Egito, escravizado. Então o escravo, ele já acha melhor ser escravo, ainda que se ofereça uma porta de escape, uma porta de liberdade, ainda que se ofereça a liberdade, ele prefere ser escravo. Deus estava libertando o povo, queria fazer do povo uma grande nação, uma nação organizada, uma nação próspera, ia dar uma identidade de nação, uma terra, uma pátria, mas o povo preferia viver na escravidão. Faraó era um déspota, Faraó era um senhor terrível, que oprimia a nação de Israel, chegava o povo gemer de tanta agonia, de tanta injustiça, de tanta escravidão. E o clamor do povo subiu a Deus, e Deus resolveu libertar o povo. Mas agora Deus estava oferecendo a oportunidade, a proposta da liberdade. Eles desejavam a escravidão. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós estamos assim, com essa mentalidade de escravo. Muitas vezes nós somos cristãos e ainda somos escravizados. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele vai dizer, em Romanos, capítulo 6, versículo 27, libertados da escravidão do pecado, tende agora o vosso fruto para a santificação. Deus nos libertou, Jesus veio nos libertar. Mas muitas vezes a nossa mentalidade ainda está escravizada. Aquela mentalidade de escravo, né? O escravo fica sempre em casa, mas o escravo sai de casa, mas o filho sempre fica em casa, né? Como Jesus disse, a mentalidade do escravo é aquela mentalidade que não vê a liberdade em Cristo Jesus. É a liberdade que Cristo nos promoveu, não a liberdade para a libertinagem, mas a liberdade para controlar, ser controlado pelo Espírito Santo, desenvolver fruto para a santificação. Olha o que o texto diz. Agora o pecado não nos escravizará mais, porque o pecado ele escraviza. O pecado escraviza o ser humano. Todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Ele cai em um abismo profundo, que ele começa a ser dominado, controlado. Mas Jesus Cristo veio nos libertar. E muitas vezes nós vemos muitos cristãos escravizados por velhas práticas, velhos hábitos,
velhos comportamentos, né, velhos ranços, né, aqueles padrões antigos, padrões de pensamento, padrões de comportamento. Por quê? Porque ainda tem uma mentalidade de escravo. Mas o texto da palavra de Deus é bem claro. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então nós temos que tomar posse dessa mentalidade, transformar nossa mente pela renovação, se despojar, né, para experimentar a liberdade em Cristo Jesus. O Senhor Jesus veio nos libertar de nós mesmos, da escravidão de Satanás. Porque o pecado escraviza. E quando a gente vive no pecado, a gente dá legalidade para que o nosso adversário nos escravize, que nem o faraó escravizava o povo do Egito. O povo vivia oprimido. O nosso adversário, o senhor escravagista, ele ilude o escravo. Ele dá apenas o necessário, a comida para sobreviver, a roupa para sobreviver, o mínimo. E o entretenimento. Ele começa a entreter o escravo para que o escravo não veja a sua condição de escravo, fique iludido com a sua condição de escravo e não se atente para o seu estado de escravidão. Ele começa a ofertar ilusões, como os imperadores, né, de Roma faziam com a população na época. A questão do pão e circo. Assim o nosso adversário. Ele dá migalhas. Você vê que o povo preferia lá, o povo de Israel preferia o pepino, a cebola, o alho, as panelas de carne do Egito, do que se formar uma grande nação, se formar uma nação, né, um reino de Deus, sacerdotes do Deus vivo. Então que você possa meditar nessa palavra. Como que está a sua mente? A mente é de livre, de liberto ou a mente de escravo? Se ainda você está sendo escravizado por algum pecado, por algum pensamento, algum sentimento, clame a Deus. O Senhor Jesus veio te libertar. E a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.